Primeiro recurso interessante que o Twib Giga+ ganhou é a interface web de gerenciamento. O Twib Giga anterior e o Fast, você consegue fazer a gestão dele através do Wi-Fi Control Home, o aplicativo ali no seu smartphone. No Giga+, além da configuração através do Wi-Fi Control Home, você consegue também acessar via interface web. Basta digitar o endereço, conectar a rede dele, digitar o endereço IP, você já tem acesso à interface de gerenciamento. Ali tem uma dashboard que mostra a disposição dos Twibs na rede, quantos dispositivos estão conectados. Tem ali onde você configura a parte de internet, a parte do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, o tipo de acesso à internet que você tem e alguns recursos a mais que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira grande vantagem aqui do Twib Giga+ em relação ao anterior é que ganhou acesso à interface web. Segundo recurso interessantíssimo e que esse veio de sugestão do público que trabalha com segurança eletrônica é a reserva de IP. No caso do Giga+, você consegue reservar o IP, ou seja, fixar um IP para um determinado dispositivo. Então uma câmera sempre vai receber o mesmo IP, toda vez que ela estiver conectada àquela rede mesh. Mesmo que você desligue e ligue, a sua configuração vai ser sempre a mesma. E é muito simples de fazer. No Wi-Fi Control Home, você clica no dispositivo, na câmera, por exemplo, depois que ela estiver conectada, abre ali informações, tem o IP, aparece o IP que ela recebeu, você só desativa ali o obter automaticamente, que ele já fixa aquele IP para aquele dispositivo. E você pode fazer isso para todos os equipamentos que você quer que tenham sempre o mesmo IP. Na interface web, você também consegue fazer isso. Vai lá em configurações avançadas, atribuição estática, e ali tem uma correntezinha. Quando você clica na corrente, ele já fixa aquele IP para aquele dispositivo. E aí aparece, e aí aquela correntezinha já some, significa que aquele IP já está definido. Se você quiser desfazer, é só clicar na lixeirinha ali que ele desfaz a amarração do IP. Esse é um recurso bastante interessante e resolve alguns problemas na atribuição dinâmica de IPs para sistemas de segurança eletrônica. Terceiro recurso interessante, falando de dispositivos smart, de dispositivos IoT, ele ganhou ali no Wi-Fi Control Home um assistente IoT. O que significa isso? Tem dispositivos de IoT que só operam na rede 2.4. E aí, para configurar, o dispositivo precisa estar conectado à mesma rede 2.4. Então, quando você ativa a função, ele força o seu dispositivo ficar conectado à rede 2.4 do Twib por 30 minutos. Isso facilita bastante o processo de configuração desses dispositivos e evita problemas. Então, depois dessa meia hora, ele volta a funcionar normalmente e volta para conectar a melhor rede disponível naquele momento. Se o seu dispositivo já é 2.4, você não precisa ativar essa função. Mas se o seu dispositivo é dual band, você pode ativar ali para evitar problemas na configuração de dispositivos IoT. Quarto recurso interessante é o controle parental e controle de banda por grupo. Agora você não precisa mais configurar a banda por dispositivo. Você cria um grupo ali dentro do Wi-Fi Control Home e adiciona os dispositivos. Esses dispositivos seguirão a regra que você colocou ali. E ali você consegue limitar URLs, limitar sites, controlar a velocidade da internet, quanto de internet ele vai usar ali e o horário também de uso dessa internet para aquele grupo. Então, se eu tiver várias pessoas em casa que eu queira adicionar uma regra de limite de velocidade, por exemplo, eu adiciono os dispositivos dele naquele grupo e ativo a função que eu quero. Facilita bastante a gestão quando você tem muitos dispositivos e tem que adicionar regras para todos eles ao mesmo tempo. Não precisa mais ir em um por um. Cria lá o grupinho, adiciona eles e já está feito o controle de banda e o controle dos pais nos dispositivos. Bem bacana esse recurso. O quinto eu associei aqui a dois recursos novos que são bacanas. O primeiro é que nas informações do dispositivo ele já te mostra em qual dos Twib da sua rede ele está conectado. Se você tem 6 Twib, você consegue saber em qual dos nós você está conectado naquele momento. E também no mapa da rede ele mostra quantos dispositivos estão conectados por nó. Você tem o Twib ali na sua sala. Se tiver todo mundo conectado no da sala, no aplicativo você consegue ver que estão todos ali. Então dá para ver a distribuição dos dispositivos conectados à sua rede. E a outra parte dessa linha aqui, desse recurso, é que você consegue ver o nível de sinal entre os Twibs, qual o nível de sinal dos nós em relação ao próximo, quanto que ele está recebendo de sinal, para saber se ele está na área de cobertura do primeiro, se está bom o sinal ou não, e também qual é o sinal recebido pelo dispositivo. Dá para saber quanto de sinal tem no seu smartphone daquele nó que você está conectado. Bem legal para você fazer um diagnóstico ali, para saber se o problema é
na internet, ou se é sinal, ou se tem muita barreira, se você precisa aproximar o Twib ou não. Ele já tem a indicação dos LEDs aqui que mostra quando o sinal está fraco ou não, mas lá, olhando o nível de sinal, é muito mais preciso para você saber qual é o sinal entre os nós, ok? Bem legal também esse recurso, facilita bastante o diagnóstico ali na sua rede. Você consegue fazer tudo na palma da sua mão através do aplicativo Wi-Fi Control Home ou através ali da interface web. Então, esses são os principais recursos aqui da nossa linha Twib Giga+. Como eu falei lá no início, ele vai substituir o Twib Giga, mas ele é compatível com os Twibs anteriores, né? Ele é o Twib Giga+, mas ele é compatível com a rede mesh dos outros, do Fast e do Giga só também. Então dá para você ter ali ao mesmo tempo. Alguns recursos você consegue ter somente com o Twib Giga+ adicionado à rede. Então você já tem uma rede lá, quer ter, por exemplo, a reserva de IP, o assistente IoT, o controle de banda individual ali, né? Você tem que adicionar um Twib Giga+ à sua rede, ok? Os Twibs anteriores você não consegue ter esse recurso, mas basta adicionar um Twib Giga+, que você passa a ter acesso a essas configurações também, ok? Então é isso. Esses são os novos recursos da nossa linha Twib que estão disponíveis para você baixando o aplicativo, atualizando o aplicativo, tendo aqui o hardware e acessando ele através da interface web, ok? Valeu! Aguardo você nos próximos conteúdos. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários aqui desse vídeo, que a gente está sempre à disposição para respondê-las aqui. Valeu!